Olá! Começando aqui a nossa live hoje no tema da crise de ansiedade e pânico, né? Deixa eu ver se já está aparecendo aqui no meu computador. Que eu vou vendo, se tiver alguma perguntinha, eu vou vendo aqui pelo computador. Não sei se tá lento, parece que não tá ruim, né? Ah, que legal ver o pessoal entrando. Muito obrigada, amigos queridos. Legal. Tô aqui, gente. Eu só não queria começar sem muitas pessoas, porque eu começo sempre falando do conceito, né? Que é importante para entender daí o resto, mas depois eu até volto um pouquinho. Olá, olá. Ah, que legal. Só mais um minutinho assim e eu já começo falando, tá bom? Para não perder a explicação dos conceitos principais, que é o mais importante. Deixa eu ver aqui se tem algum comentário. Ah, muito bom. Muito legal. Bom, já são 8h32, né? Então vou começar, depois eu volto um pouquinho, assim, se for necessário. Então, gente, assim, uma coisa bem legal, quando eu postei que eu ia falar sobre crise de ansiedade e pânico, as pessoas falaram muito sobre suas ansiedades, né? Então, assim, ai, Rosângela, não fala que eu sou ansioso, não fala, né? E é legal algumas definições para a gente entender bem assim, os conceitos para poder compreender como eles funcionam com a gente, né? Dentro do nosso emocional. Então, crise de ansiedade, por exemplo, é diferente de alta ansiedade, né? Então, se eu estou esperando, por exemplo, uma situação que vai acontecer, que está me deixando muito ansioso por ser uma situação desconhecida, que não é familiar, porque a ansiedade sobe exatamente por causa do que nós vamos enfrentar e que a gente não sabe ainda como vai ser, né? A ansiedade está sempre ligada a medo do desconhecido. Então eu posso estar numa ansiedade muito alta por uma situação que vai chegar e eu posso até dizer assim, gente, eu não estou nem dormindo, eu estou numa crise de ansiedade, mas não é bem assim, né? Crise de ansiedade é diferente. Então aí a gente estaria falando de uma situação onde eu estaria em alta ansiedade, né? Assim, nossa, eu estou num nível de ansiedade absurdo, não estou nem conseguindo comer, nem dormir, estou até com ânsia, né? Que é interessante, a ansiedade dá ânsia, né? Em algumas pessoas, de tão alto que chega. Deixa eu ver quem mais está aqui, que eu vou falar do conceito agora. Ah, legal. Gente, então assim, só para a gente entender bem que crise de ansiedade é um quadro muito sério e muito preocupante e é uma coisa que as pessoas têm vivido muito ultimamente, né? Eu tenho acompanhado muito paciente passando por isso, entrando em crise de ansiedade, né? A gente tem então as nossas ansiedades do dia a dia, mas quando a gente fala de chegar na crise de ansiedade, já é num quadro que vai além, né? Depois eu falo um pouquinho de ansiedade também, mas é que o tema principal era esse. Então, quando a gente pensa em crise de ansiedade, a gente vai pensar em acúmulo de tensão, acúmulo de estresse, acúmulo de pressão, né? Então, pode estar nas situações mais variadas, assim, de dia a dia. Eu posso pensar num trabalho que eu não estou aguentando mais, ou num trabalho que já não tem a ver comigo, com a minha essência ou natureza, e eu estou insistindo nele há alguns anos, né? E aquilo está já chegando no limite. Eu posso pensar num relacionamento
né, assim, que está me desgastando, aquele relacionamento que não vai, não ata nem desata, né, um relacionamento tóxico, alguma coisa com muito ciúme, né? Tem vários exemplos de relacionamentos muito difíceis, né, onde as pessoas não conseguem ficar nem juntas nem separadas, né? Eu posso pensar num casamento difícil que a pessoa arrasta há anos e que é realmente difícil demais, que tem abuso. Eu posso pensar numa situação de vida onde, por exemplo, eu tenho que cuidar de alguém doente na família e tudo sobra para mim e só eu que tô nisso e eu não vivo mais por causa disso. Então, quando a gente imagina situações assim, que seguem numa linha de peso, de estresse, de cansaço, de estafa, né? E aí a gente começa a pensar que a pessoa pode mesmo chegar numa crise de ansiedade. É diferente da ansiedade que a gente chama do dia a dia, né? Dessa ansiedade de fazer tudo correndo e tal. Então, o que acontece quando a pessoa vai chegando e começa a ter indícios assim que ela pode chegar mesmo então a explodir na crise de ansiedade? Então, como que começa, né? A pessoa começa assim, que ela já não aguenta uma certa situação. E aquela certa situação, daqui a pouco ela não consegue nem falar sobre aquela situação. Por exemplo, falar do trabalho para alguém no domingo. Gente, eu não quero nem falar sobre isso, não quero pensar no meu trabalho porque eu não queria nem ir para lá. Então a pessoa começa a ficar meio que... Vou dar um nome, né, bem grosseiramente, que não é bem assim que se usa, mas assim, a pessoa começa a ficar meio traumatizada daquela situação, né, que ela não está mais aguentando. Então, o primeiro sinal, assim, que a pessoa já não está conseguindo nem falar mais sobre aquilo, ela não quer nem citar o assunto, né? E aí, de repente, a pessoa começa a perceber que ela está com pressão alta, que ela está com tremedeira, que ela está com alguns momentos onde essa crise sobe e ela começa a ter palpitação, ela começa a ter taquicardia, né? Então, assim, vou dar exemplos práticos que fica mais interessante, né? Então, assim, o que eu acompanho muito pessoas em caso de trabalho, né? Então, assim, o trabalho está tão pesado e está chegando num ponto do trabalho que vai pesar mais ainda porque vai ter certa circunstância, vai ter reuniões extras, vai ter... E aí a pessoa, de repente, se pega passando mal no trabalho, né? Assim, nossa, passei mal, tô com tontura, não sei se é labirintite, e fui pro hospital, cheguei lá, não tem nada. No outro dia, só de pensar de ir pro trabalho, nossa, meu coração já acelerou, começou a me dar uma dor no peito, e eu comecei a tremer e a suar, né? Então, algumas situações até surgem uma crise mais rápido, né? Assim, já explode. E a pessoa vai para o hospital e não tem nada, faz eletro, né? O médico às vezes dá um calmante lá só na hora, pede para a pessoa procurar um psiquiatra, um terapeuta, enfim, para ver que situação que ela está de ansiedade e tudo mais. E a crise de ansiedade, então, é nesse caminho, né? Pode uma pessoa, né? Vulgarmente as pessoas brincam assim, nossa, surtei, nossa, a pessoa surtou, nesse sentido, assim, a pessoa passou mal, não está aguentando mais, né? Então, como que a gente identifica crise de ansiedade? Então, é essa crise mesmo que vem, quando a pessoa já não está mais suportando uma situação. E às vezes é uma situação que vem de anos já, né? Às vezes não é uma situação rápida, às vezes é uma coisa que a pessoa até traz de vida. Adolescente pode ter crise de ansiedade, né? Então já acompanhei casos assim, do adolescente estar passando por momentos que já são tão difíceis, que já são da adolescência, da autoestima, né? De participar ou não de certas, né? Da turma, aquela coisa toda da comparação e as frustrações, as decepções com as amizades, né? Aquela coisa toda difícil da vida do adolescente. E aí isso já junta com uma família difícil, onde o adolescente não é ouvido, e aí junta também com bullying na escola, né? E digamos que calha aí do adolescente reprovar. Então, assim, às vezes chega num ponto que daí vem a crise de ansiedade, assim, ele não pode nem pensar em ir para a escola, ele não pode nem pensar mais em nada relacionado da escola, né? Já vi pessoas ficarem tão
complicadas, assim, comprometidas com a crise de ansiedade com relação ao trabalho, a ponto de chegar na porta do trabalho e não conseguir entrar, suar, ter taquicardia, dor no peito, né? E aí emocional, não adianta. Então, com relação à crise de ansiedade, o que a gente tem que pensar, né? Todo mundo começa a perceber quando não está bem numa situação de vida. E muitas situações não dá para a pessoa pegar e jogar tudo para o alto e sair de casa e deixar de cuidar de quem cuida ou deixar aquele trabalho, né? Ainda precisa por um tempo, etc. Mas aí a preocupação tem que ser o quê? Isso serve para a ansiedade também, né? Quando a ansiedade a pessoa já consegue ter consciência que a ansiedade tem a ver com aquele trabalho ou com aquela situação, que já não é uma crise, mas já é uma ansiedade alta, começar a pensar em formas de trazer equilíbrio para a vida, né? Daí aqui eu faço até uma chamadinha entre parênteses, assim, do quanto uma coisa que eu vejo muito, que eu insisto muito e que eu comento muito, até escrevi a semana passada um quadrinho, eu postei no Facebook, que assim, o quanto as pessoas se entregam e elas vivem a vida do jeito que a vida vai as levando, né? Quando elas não tomam as rédeas da sua vida. Claro que se a gente estiver falando de um adolescente, é diferente, precisa muito mais de orientação, a inexperiência é tamanha, né? Mas quando a gente está falando de outras situações na nossa vida, nós temos as rédeas, nós podemos fazer alguma coisa. E eu vejo as pessoas muito vivendo, sofrendo e não parando para pensar o que elas podem fazer a favor delas, né? Então assim, mas eu vou fazer exercício, eu tenho preguiça. Procurar um trabalho pessoal de terapia ou qualquer outra coisa assim, não sei. Acaba sendo até uma escolha da pessoa continuar assim, e isso é muito preocupante, porque lá na frente os prejuízos são muito grandes, né? A partir daí a gente pode pensar. Sim, teve uma pergunta aqui de alguém se deixa eu ver quem que foi. Acho que não foi essa pergunta. Sobre se a crise de ansiedade evolui para o pânico ou evolui para uma depressão. Sim, pode evoluir. Outra coisa que as pessoas confundem, que eu vou explicar também daqui a pouquinho, é a síndrome do pânico, as crises do pânico que alguém pode ter. Na crise de ansiedade, então só para não perder a linha, quando a pessoa chegar nesse ponto assim, de pensar no trabalho e tremer, de receber uma ligação do trabalho e tremer e suar, né? Ela já está com uma crise instalada, né? Já desenvolveu mesmo, já chegou no ponto da crise de ansiedade. E isso continua, ela não consegue formas de abrandar isso, de equilibrar, às vezes tira uma licença, né, de uma semana, mas volta para o trabalho e volta para o mesmo nível de estresse. Isso pode partir já para uma sensação de pânico, né? Pode aumentar mais ainda. Então, assim, a pessoa pensa no trabalho, né, que é uma coisa muito comum que eu vejo, a pessoa pensa no trabalho e daí já vem um pânico, assim, né? É mais do que só suar, ficar nervoso, assim, ela tem a impressão que ela já vai ter até um ataque cardíaco, assim, de tanto que o coração bate, né? Então a gente pode pensar nesse nível de pânico no extremo da crise de ansiedade, porque outro quadro que existe é a síndrome do pânico, é outra coisa, é separado. Eu vou falar também, por isso que eu estou explicando direitinho uma coisa depois a outra, para que todo mundo entenda bem, né? E a gente saiba identificar na gente, né? Então assim, gente, será que eu estou passando por isso? Será que eu estou passando pela síndrome de Burnout, que é da estafa? Ou será que eu já estou desenvolvendo uma crise de ansiedade? Né? Então presta atenção, crise de ansiedade é isso, a pessoa começa já a estourar na taquicardia, no sudorese, né? E a pessoa começa a não conseguir mais enfrentar aquela situação, né? E ela às vezes tira uma licença ou vai para casa de um parente, o pessoal ajuda a cuidar da situação, mas aí ela volta e ela não aguenta mais voltar para aquela situação. Assim, a crise de ansiedade é tanta que ela não, que virou um trauma, né, já tomou uma proporção muito maior no mental, no emocional da pessoa, na estrutura até, né, invadindo o físico, e ela já não consegue nem retornar. É aí que acontece muito das pessoas até se afastarem do serviço, chegando
às vezes até a ficar muito tempo afastadas, né, em licença médica. Isso também leva, além desse nível de pânico, né, que dá pavor, assim, também leva à depressão, também. Então, assim, muitas pessoas entram daí num conflito de, assim, nossa, mas eu preciso voltar para o trabalho, né, mas eu não consigo, e eu preciso do meu trabalho porque o dinheiro vai fazer falta, porque eu vou ter outros prejuízos, e esse conflito horrível agrava mais ainda o quadro, né? Porque aí ela fica no conflito de que afastada ela vai receber pouco dinheiro e ela não consegue voltar, e a pessoa daí caminha para a depressão, porque não tem mais para onde ir, né? Esse quadro tão difícil, né? Sofrido, não tem mais para onde ir. Algumas pessoas então caminham para depressão, assim, elas se entregam, e aí vem a característica, né, dos sintomas de depressão, que a gente pode falar separadinho em outro tema, em outro vídeo. Deixa eu ver o que mais que tenho para falar da crise de ansiedade. Bom, então a gente tem que sempre pensar, começou a identificar, essa situação está demais para mim, não vou dar conta, estou começando a passar mal, minha pressão está subindo, tem que procurar uma ajuda, né? Se é uma questão de família, procura a família, conversa com alguém, tenta fazer alguma coisa, né? Assim, pega as rédeas da vida e vai pensar, o que eu posso fazer, o que eu posso abrandar, com quem eu posso dividir, né? Com quem eu posso conversar no trabalho, explicar a situação, né? Estou trabalhando muitas horas, deixa eu avisar antes como que tá, ou mudo de trabalho, né? Vou para um outro trabalho, começa já a pensar numa saída. E também começa a pensar o que a pessoa, o que você, né, a pessoa não tem feito de prazeroso para trazer equilíbrio, né? Porque também se a gente fica numa rotina maçante de uma coisa só, ou só entregue ao trabalho, ou só entregue a alguma atividade, né, que está estressando, e não adiciona mais nada que pode ajudar, né, a harmonizar, a equilibrar, a trazer prazer, para conseguir dividir a energia com outras coisas, né, também é complicado. Então, não pode esquecer de pensar na vida, de pensar em você, de se gostar e pensar o que mais você pode trazer para a sua vida, o que você pode ajustar, mudar, transformar, enfim, nem que para isso você tenha que fazer uma psicoterapia breve, né, com alguém que pode te auxiliar a dar um foco ali, dar uma orientação e depois você seguir. Mas assim, procurar uma ajuda, ou da família, ou de alguém que saiba conversar, que você acha que pode te ajudar nesse sentido. Mas procurar, né, o que a gente não pode é permitir esse acúmulo de tensão, estresse e infelicidade, porque isso fatalmente vai dar em doença, né? Só um minutinho para eu ver os comentários aqui do vídeo, que eu tô falando e não tô nem lendo, né? Está perfeito. Ah, que bom. Muito obrigada, queridas. Muito obrigada pelo carinho. Então, essa é uma ideia, gente, de quando a gente fala de crise de ansiedade, pra gente não usar errado, né? Então, assim, nossa, Rosângela, não me fale em ansiedade, eu sou super ansiosa, né? Ansiedade é uma coisa. Chegar no ponto da crise de ansiedade é outra coisa. Né? Mas é muito comum também, é muito comum, eu tenho visto muito, assim, ter me preocupado, né? Quantas pessoas estão chegando nesse nível, nesse grau, né? Já atingindo a crise mesmo e afastando do serviço e não conseguindo, né? E aí a pessoa tem que fazer todo um trabalho com ela depois, às vezes entra num remédio que já foi indicação, vai ter que fazer um trabalho para sair do remédio, né? Então, assim, a gente tem que se preocupar antes com a gente, com a nossa vida, com a nossa felicidade, com o nosso equilíbrio, né? Dá para fazer muitas coisas, dá para associar muita coisa, dá para associar atividade legal, dá para associar terapia complementar, terapia vibracional, né? Terapias naturais, que eu quero dizer, né? Que não agridem, dá para então adicionar a psicoterapia, né? Quando você se identifica com um terapeuta é muito legal, porque vira um trabalho super bacana, mesmo que flui, né? Que te ajuda nas transformações. Então, assim, dá para fazer muitas coisas. Às vezes a gente chega num ponto de uma situação da vida que a gente não consegue mais pensar sozinho,
Então eu sempre falo, procure as pessoas que existem justamente para ajudar quando a gente chega num ponto, né? Se o meu problema chegou num ponto emocional tão difícil, quem que pode me ajudar? Um homeopata, um terapeuta floral, um psicoterapeuta, né? Assim, a gente tem que começar a pensar, onde mais eu posso procurar? Né? Voltar para o grupo de amigos e bater o papo, tomar um café toda semana, que eu nunca mais fiz isso. Né? Mas começar a pensar, são inúmeras alternativas, e a gente às vezes está num nível que não consegue nem mais pensar nas alternativas, né? E precisa de uma ajuda. Então a gente precisa saber também recorrer às ajudas, né? Que são possíveis. Então não presta sempre atenção se você não está acumulando estresse demais, né, numa experiência que já vem acontecendo, que você vê que você já não está dando conta. Então começa a pensar para onde você pode ajustar a vida, mudar algumas coisas, trazer mais prazer e procurar ajuda também, que nunca vai ser demais uma terapia complementar. Né? Complementar que eu falo, as terapias também chamadas alternativas, né? Uma acupuntura, tudo isso. Tem tantas opções. Né? Tem um exercício físico que dá prazer, que é muito bom, que é bom para a autoestima. Né? E aí agora eu vou falar um pouquinho, deixa eu ver o que mais que tinha de pergunta aqui. A Edna tinha perguntado como conseguir desmamar dos medicamentos e não ter mais crises de pânico. Para responder exatamente assim, digamos que seja a dela, que só para dar um exemplo, digamos que seja o caso seu, mesmo que não seja a Edna. Então, digamos que a Edna chegou, mas o caso dela seja da crise de ansiedade, que já chegou nesse limite que parece um pânico, né? Porque quando a pessoa tem uma taquicardia, que você olha para o seu coração e vê a roupa pulando, e você não consegue sentir que você tem o controle sobre o seu próprio corpo, o seu coração ali que está, né, batendo de uma forma absurda, que você nunca sentiu antes, dá pânico, né? Parece que você perdeu o controle do seu corpo, que você vai perder o controle da sua vida, né? Que você vai até ter um ataque mesmo ali e morrer, ter um infarto, né? Essa sensação que a pessoa tem. Então, Edna, assim, precisa entender direitinho o contexto. A gente pode estar falando de uma situação de crise, de ansiedade, já que leva até um nívelzinho de pânico, que é um contexto, e a gente pode estar falando daí, não sei se foi o que você quis dizer, já da síndrome de pânico, que é diferente. Então precisa entender o contexto de cada pessoa, tudo o que cerca na vida dela, o histórico que levou a esse quadro dela que ela já está tratando, para a gente poder entrar com as orientações, né? Mas assim, no geral, se a gente pensar em desmamar de medicamento, a gente tem que pensar que ela tem que começar a associar tratamentos, como eu falei agora, que se complementem para poder esses tratamentos suprirem e para poder sair do remédio, porque o remédio muitas vezes é necessário, sim, jamais diria que, né, que são descartáveis, não. Muitas vezes eu oriento, a pessoa procura o psiquiatra para a gente conseguir seguir no nosso trabalho, porque não está dando, você precisa de um auxílio, aí nesse caso não dá, você não levanta da depressão, enfim. Mas a gente tem que pensar em fazer um trabalho da pessoa, um trabalho assim, sistêmico, né? Não é só dar o remédio para aquele ponto, mas assim, associar a orientação com outro tratamento, com mais... Então, é uma associação de tratamentos mesmo, para a pessoa sair do remédio, que é simplesmente tomar o remédio, sentir os efeitos colaterais e conseguir seguir vivendo assim, né? Então, dependendo da situação e do quadro, tem que estudar direitinho os detalhes da pessoa, do contexto, para poder entender também até que ponto, que trabalho que dá para fazer, né? Que ela está tomando. A gente não sabe quanto tempo que a pessoa está tomando o remédio, que remédios que são, né? Tem que entender muito bem para poder orientar adequadamente. Mas dá para fazer o desmame dos medicamentos? Dá, a curto prazo ou longo prazo. Tem pacientes comigo que vieram com quadro de síndrome do pânico, né? Tomando antidepressivo, remédio para dormir. Hoje não toma mais, né? Chegou num ponto assim que não... Ah, Rosângela, não vou no psiquiatra mais, não preciso, vou lá, né? E foi reduzindo a dose, e chegou uma hora que assim, não, já cheguei na dose mínima, vou parar, então vou conversar com ele, vou ligar para ele e tá bem, né? Então dá para fazer um trabalho.
Gente, sempre dá para fazer alguma coisa. É por isso que eu chamo tanta atenção, né? As pessoas sofrem tanto e não saem desse sofrimento, se vitimizam, não tomam as rédeas da vida, não vão correr atrás do que é bom para elas, não fazem nada a favor delas, às vezes não fazem o mínimo, né? Estão entregues, sofrendo, as doenças só aparecendo, né? O mental não dá conta, começa a aparecer no corpo e elas vão lidando com as dores no corpo, tomando remédio, fazendo cirurgia, e não é esse o caminho, né? O caminho é outro, é procurar o equilíbrio de outras formas, se resolvendo, se autoconhecendo, se equilibrando de outros jeitos, né? Mas esse não é o tema. Então eu vou falar agora, só ver se tem mais algum comentário aqui. A Edna falou da síndrome do pânico. Tá. Daniela, vou falar assim, viu, querida? Vou falar assim da ansiedade infantil. Um pouquinho, só porque o tema não é ansiedade, mas eu pincelo. Deixa eu ver o que mais que tinha. Tá. Então, vou falar da síndrome do pânico, depois eu respondo um pouquinho mais, Edna. Síndrome do pânico, vou caracterizar como é visto clinicamente, né? Porque quando a gente fala de pessoas, tem que tomar muito cuidado, assim, para diagnosticar, para enquadrar, para rotular, para classificar. Eu não gosto muito de classificar assim, nossa, mas o que você está me falando então é crise de ansiedade. Não, calma, vamos entender direito, vamos entender que emoções estão envolvidas ali, né? Vamos entender se não é só uma ansiedade alta. Às vezes o paciente vai no médico e vem com um diagnóstico assim, tô com síndrome do pânico, e fica todo assustado, e a gente tem que rever, calma, né? Assim, você teve uma crise, será que não foi só uma? Será que é síndrome do pânico mesmo? Vamos ver direitinho, de repente é crise de ansiedade, a gente trata um pouquinho mais, um pouco diferente, né? Pode ter casos dessas crises de ansiedade para acontecimentos que pode ser bom. A Natália está perguntando... perguntei se pode ter casos dessas crises de ansiedade para acontecimentos que podem ser bons. Então, crise de ansiedade não chega na crise de ansiedade, mas pode chegar numa ansiedade super alta, né? Então, digamos que é uma experiência que eu nunca vivi, não sei, meu sonho é ir para Paris, né? Então, assim, juntei um dinheiro a vida toda, é o sonho da minha vida... ela tá falando uma festa, um encontro, sim, ou então eu vou sair com aquela pessoa que eu sempre sonhei, a pessoa, enfim, me convidou para sair, né? Meu Deus do céu, como que é isso? Vai ser na sexta-feira, eu tô morrendo de ansiedade, até vomitei, que acontece, né? Da ânsia mesmo. Mas não chega numa crise de ansiedade de ir para o hospital, né? Nunca vi, a não ser que a pessoa tenha algum descontrole que já advenha de um outro contexto e some a isso, né? Mas não, geralmente é só muita ansiedade. É muita ansiedade, não é crise de ansiedade, né? Como eu falei, assim, que vai até para um pânico. Não, pode dar, né, aquela ansiedade imensa que você vai tremendo, porque que a pessoa vai pensar de mim, como que vai ser esse encontro, o que a gente vai conversar, o que vai acontecer, né? Mas não chega a passar mal. Nunca vi. Deixa eu ver se mais alguma coisa. Tá. Entendeu, né, Natália? Então tá. Então, partindo agora para síndrome do pânico. Síndrome do pânico é uma coisa muito interessante. Tem uma porcentagem que estudos mostram, eu não me lembro agora da porcentagem, não sei se é 15% das pessoas, 20% das pessoas, tem a probabilidade de ter um ataque de pânico isolado na vida, em algum momento da vida, e depois não ter mais, né? Então isso é possível de acontecer. E quem experimenta, que seja uma vez só, ou que a pessoa, né, acabe entrando nesse quadro e aí desenvolvendo mesmo a síndrome, né, que é uma coisa que se mantém e vai acontecer eventualmente algumas vezes sem ela esperar, daí a gente já precisa pensar, né, como que é tratado e tudo mais. Mas a síndrome do pânico, ela é muito bem caracterizada pelo medo que em geral surge sem a pessoa saber de onde vem. Então as pessoas que descrevem, por exemplo, que tiveram
um primeiro caso de crise de pânico, e que mesmo que não se repetiu, mas elas descrevem exatamente assim, que de repente está numa situação, às vezes até de dia a dia, passando roupa, ou fazendo alguma coisa até assim, né, dirigindo, ouvindo música, e de repente começa a surgir assim, um medo, uma certa angústia, uma sensação esquisita, e ela começa a perceber aquilo, e aquilo vai aumentando dentro dela, só que aumenta muito rápido e numa intensidade absurda. Então, assim, é um pânico que começa, e é um pânico que vai dando uma taquicardia tão absurda que a pessoa, por isso, já sobe a adrenalina e ela entra em pânico por causa daquele pânico que surgiu. Então, o pânico é uma coisa muito horrorosa para quem já experimentou, porque a sensação muito clara é de que a pessoa vai morrer. Naquele momento da crise, ela não tem dúvida que ela vai morrer. Então, a pessoa que está, por exemplo, dirigindo, ela realmente para o carro e sai correndo, por exemplo. Não dá para raciocinar tamanho o pânico que é. Então, a síndrome do pânico e uma crise de pânico mesmo é diferente em algumas características e intensidade comparadas à crise de ansiedade, que eu falei que até chega num nívelzinho lá de pânico, né? A síndrome do pânico é o pânico mesmo. A pessoa pensa que ela vai morrer e... Não sou especialista em síndrome do pânico, alguns especialistas sugerem muito sempre que a pessoa, no momento de crise, tire o foco, porque o que acontece no pânico é exatamente a pessoa se concentrar naquelas sensações horríveis que estão surgindo e a adrenalina aumenta e a sensação aumenta e vira esse ciclo do pânico horroroso, né? Que a pessoa entra no maior desespero, é um nível de desespero muito grande, é muito grande mesmo, né? Então, os especialistas dão até alguns exercícios, como a pessoa carregar um balão de aniversário na bolsa. Começa com a crise, pega o balão na bolsa antes que aumente e começa a encher o balão, mas nada mais é do que uma técnica para a pessoa desfocar, para ela não concentrar, para ela não focar no pânico que está surgindo, né? Em muitos casos funciona mesmo, a pessoa tirar o foco. E aí, como a pessoa fica... A partir daí, se isso acontece uma, duas vezes, a pessoa já começa a ficar numa ansiedade de que essa crise pode, do nada, acontecer de novo. E aí ela entra nesse ciclo também de ansiedade por isso. Então, olha que difícil. Quem tem exatamente, né, o diagnóstico da síndrome do pânico sofre muito, porque ela fica com pânico de ter o pânico, né? E aí... Por que nesse caso a medicação é tão importante? Porque ela precisa baixar a ansiedade, né? Baixar esse medo e aí adequar as medicações também que vão ajudar para esse pânico não surgir nesse nível, né? E a partir daí, claro, eu do meu lado vou sempre aconselhar que ela, mais uma vez, procure outros tratamentos para complementar, outros trabalhos para fazer, para entender, para ela viver melhor com isso, né, para ir controlando e quem sabe um dia não conseguir mesmo que isso passe, né? Uma coisa super interessante quando a gente fala de síndrome do pânico é pensar que esse pânico que explode do nada, entre aspas, né, pode ter a ver, sim, com uma situação que já passou, às vezes há mais de 1 ano, de 2 anos, e a pessoa não resolveu essa situação, não elaborou, não trabalhou, ou negou, reprimiu, fingiu que nada aconteceu, vou dar exemplo, e isso daí fica lá, guardado no fundo, como se tivesse resolvido, e não está. Então, vou inventar aqui um exemplo, tá? Digamos que uma pessoa sofre um assalto, um sequestro, e é uma situação que durou, não sei, 2 horas, 3 horas, e foi uma situação horrível, e no fim deu tudo certo. A pessoa, não aconteceu nada, a pessoa foi deixada em algum lugar, enfim, ela voltou para casa. E digamos que nesse momento que a pessoa volta ainda meio em choque, ela não tenha conseguido, por defesa mesmo psíquica, entrar em contato com essa situação onde ela correu risco de morte, onde ela foi ameaçada, ela não conseguiu
entrar em contato, colocar a emoção que seria proporcional a essa situação. Então, naquele momento que ela viveu aquela experiência, ela não conseguiu sentir proporcionalmente o desespero, porque ela não aguentaria de tanto desespero. Então, alguma coisa ali acontece no seu mental que a protege de sentir esse pavor horrendo. Então, ela fica meio que em choque, meio neutra. Ela passa por essa situação e depois ela vai para casa e aí de repente pode até acontecer dela descrever como assim, ah não gente, tá tudo bem, não foi nada demais, né? Assim, aconteceu tudo, mas eu nem fiquei com medo, porque depois até conversei um pouco com os agressores e tá tudo bem, eu não quero mais falar disso. Tem certeza? Você não quer procurar um terapeuta? Você não quer falar? Não, eu tô bem, não quero, passou, tá tudo bem, graças a Deus. Não é. Não tá tudo bem, a pessoa acabou de passar por uma situação, né, que na ideia assim foi de quase beirando, né, um assassinato, ela ter morrido, ela ter se ferido, mas a pessoa não entrou em contato real, por defesa mesmo. Isso é involuntário, né? Essas defesas acontecem e são involuntárias para proteger a gente mesmo de sofrer. Mas então, digamos que isso daí passou e a pessoa, né, fez que nada, que não foi nada, e passa assim. E um dia essa pessoa está num lugar, e é até interessante as associações, né, que a nossa cabeça faz, assim. Então ela está num lugar, deixa eu inventar, ela está na praia e aí ela está perto de uma barraquinha que vende alguma coisa e de repente ela vê um movimento na barraca que parece um assalto, assim, de repente dá um negócio assim. Nossa, que susto, pensei que era um assalto. E ela começa a ter uma crise de pânico ali. Só que assim, em nenhum momento ela consegue relacionar com a situação que ela viveu, que também foi um assalto, né? Então, de repente, alguma coisa ali dentro dela estava se mexendo e que ficou muito perto, na superfície. Então, quando aquela situação da barraquinha que ela viu, ela associa sem querer a uma vivência dela, que ela não tinha entrado em contato, e o pânico explode ali, né? Então, é como se toda a energia que ela negou e reprimiu na situação que ela viveu, que foi tão horrenda, explode por outro canal, naquele momento que ela associa sem querer, inconscientemente, com uma outra situação qualquer, e a coisa sai como que por uma válvula, né? Então, a síndrome do pânico, não sei se tá dando para entender bem, gente. Se tiver muito complicado as ligações que eu tô fazendo, eu posso dar outro exemplo, tá bom? Mas isso também pode acontecer, né? Tá, tem gente falando que aconteceu já, que depois ficou muito assustado depois de um assalto, mas com o tempo voltei ao normal, ficava com medo das pessoas na rua, parecia que eu ia infartar. Isso mesmo, Solange, esse exemplo que você está dando, né, aconteceu comigo quando eu sofri uma saidinha de banco, tá? E depois meu coração disparava, parecia que eu ia infartar quando eu estava na rua, ficava com medo das pessoas. Nesse caso, a gente pode pensar numa crise de ansiedade, né? Então subia, assim, o coração disparava, mas não necessariamente ela chegou num ataque de pânico mesmo, que é muitas vezes mais do que isso, né, Sol? Assim, não, claro que isso também é terrível, mas só para a gente enquadrar direitinho, né, no que eu estou explicando, a síndrome do pânico é diferente, né? Então, isso também pode acontecer com a gente. A gente guardar uma energia sobre uma situação, né? Mas essa energia continua lá, tudo é gravado na gente. Nós temos arquivinhos do subconsciente, assim, tudo que a gente vive é registrado. Cada nível de emoção, cada minuto de emoção nosso é gravado e é arquivado e é atemporal. A gente pode sofrer hoje por um registro da infância, a gente pode sofrer hoje por um registro de 30 anos atrás. A memória, ela é a mesma no subconsciente, né? Por isso que às vezes o sintoma vem retardado, mas porque é uma memória antiga que foi muito forte, intensa, tá lá e ela sai por uma válvula da doença, de alguma coisa qualquer, né? Daí daria para abrir muito. Então, aqui a gente caracteriza a síndrome do pânico, né? Que a princípio ela vem com um pânico do nada, né? Que a pessoa não consegue relacionar a nada. Pode estar em qualquer situação e isso acontecer, né? A
Bianca está falando, Rô, e o choro compulsivo? Tem a ver com as mesmas raízes que causam a síndrome do pânico? Então, Bianca, depende do contexto, né? Choro compulsivo, posso dar um exemplo assim. Digamos que uma pessoa não está dando conta de uma situação, então ela passou uma situação de vida muito difícil, passou por um processo, não resolveu isso ainda dentro dela e ela não se conforma e ela ainda realmente não elaborou isso, ela não conseguiu perdoar, ela não consegue esquecer. E aí toda vez que ela pensa nisso, ou mesmo que ela não pense, em algum momento ela não aguenta, porque esse conteúdo sobre essa situação ainda é muito presente dentro dela e sai na forma de choro compulsivo em alguns momentos, quando isso vem à superfície, né? Pode ser isso, um exemplo, que cada caso é muito particular, né? Mas pode ser isso. Se não for o caso de um choro por uma situação comum, muito intensa, que a gente vai chorar bastante, né? Mas assim, um choro que vem sempre com muita intensidade, de sempre em sempre, pode ser isso também, uma coisa não resolvida, né? Daniela, e o pânico depois dá uma taquicardia e parecia que tinha passado um trem em cima de mim, de tão cansada que ficava depois da crise. A pessoa fica muito cansada porque a carga da adrenalina é muito alta. Então é como se ela recebesse adrenalina de uma situação, de um pânico tão terrível que instintivamente seria como fugir de um leão, por exemplo. Então a adrenalina vai no máximo, ela dá toda a energia que uma pessoa pode receber, né? Então depois que passa, a pessoa daí decai, né? A pessoa... Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui que eu esqueci de responder. Jonas, seria legal comentar sobre as pessoas que não conseguem nem sair mais de casa e o que fazer para melhorar. Sim, que não consegue nem sair mais de casa pode ser nas duas situações. A crise de ansiedade, né, pelo trabalho ou qualquer outra situação, pode evoluir, então, tanto para a depressão, que faz com que a pessoa nem saia mais de casa, e pode evoluir também, não para uma síndrome do pânico, mas pode evoluir, sim, pelo pânico de sair de casa, porque a pessoa começa a abrir essa rede da crise para outras situações, né? Então ela pode desenvolver, por exemplo, assim, o nosso mental é tão imprevisível, assim, e tão complexo que a gente nunca sabe para onde a coisa vai. Então uma pessoa que explodiu na crise de ansiedade com relação ao trabalho, por exemplo, ela pode então estar de licença em casa e estar naquela crise, não conseguir nem voltar mais para o trabalho e ela começar a ampliar isso, vamos dizer assim, do jeito leigo, ampliar isso para, por exemplo, situações de encontrar pessoas no shopping. Então assim, Rosângela, eu saí do trabalho, que foi super difícil e agora eu não estou conseguindo nem ver muitas pessoas na rua. A coisa vai se ampliando e aí a gente tem que estudar o caso muito bem, assim, que outros elementos podem estar se misturando, né, e se associando a essa nova situação de já não conseguir sair da rua, né? Então cada caso daí a gente tem que analisar muito bem, assim, para onde vai variando um caso que começou e por que está variando. Então daí o tratamento é super necessário para poder ir abrandando isso e limitando para onde a coisa está correndo e aumentando, né? Porque aumenta mesmo. A gente nunca sabe até onde pode chegar, né? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Então a Daniela, a Lucimara falaram sobre ansiedade, quando as pessoas roem unha. É um tema para ansiedade, posso fazer outro vídeo, mas só para pincelar um pouquinho aqui, em consideração as perguntas. Quando a gente fala de roer unha, por exemplo, ou alguma outra coisa, a gente está falando de uma condição onde a pessoa tem uma agressividade, né? Assim, uma pulsão, né? Uma energia, e essa energia é tanta que ela tem que descontar essa energia em alguma coisa. Então, uma ansiedade, por exemplo, é uma energia. Então vamos separar aqui para dar para entender. Se a gente pensar numa ansiedade de uma criancinha de 3 anos que rói unha,
preocupante, porque além dela não conseguir explicar de onde vem essa tensão dela, são os pais que vão ter que tomar cuidado e estudar muito bem o contexto que ela está vivendo, porque é uma ansiedade, uma energia que está saindo, que ela não, é tão forte que ela está canalizando para alguma coisa. Então, ela faz a força e arranca a unha, né? Ela agride a unha para baixar essa energia, para gastar essa energia, vamos dizer assim, para esvaziar essa coisa que vem, né? Então, na criança tem que entender, assim, ela mudou de escola, está indo numa escola, mudou de professora, ou se é uma coisa da criança mesmo, uma personalidade que a gente percebe que desde pequenininha é mais ansiosa, mais nervosa, balança a perninha de ansiedade, né? Coisas assim que a gente tem que ir estudando bem, porque a gente tem que se preocupar logo de tratar isso, né? Assim, uma criança tão pequena já agindo assim, né? Com uma ansiedade alta, né? Não deveria ser, não está muito bom. Aí precisa haver um tratamento, como eu sempre falo, os tratamentos, por exemplo, florais para criança pode ajudar muito, né? Elas são super sensíveis. A homeopatia, defendo muito a homeopatia para tudo, inclusive para ansiedade, para depressão. Viu, Daniela? Então, para a criancinha tem que estudar bem o contexto, depois se quiser conversar comigo, tá? A gente pode falar, tá bom? A Lucimara fala dos adultos é a mesma coisa, é uma tensão que tá demais e aí a pessoa canaliza para onde está mais perto. Comer a tampa da caneta, roer a unha, que tá fácil, toda hora que tá fácil tá bem a mão, a caneta pode não estar, mas a mão está, então vai o que tá mais fácil ali para canalizar essa agressividade, essa ansiedade, né, essa energia que tá a mais. Então, o que a gente pode pensar no caso do adulto? Canalizar para outra coisa. Canalizar para cantar, canalizar para uma coisa que goste, canalizar para um exercício físico. Então, vai lá e faz um exercício, uma corrida e canaliza. Assim, lembra das situações que estão difíceis no dia a dia, os estresses, e canaliza aquela energia, né? Numa esteira, ou levantando um pezinho, ou fazendo a ginástica ali, né? Canalizar de forma que você coloque essa energia e desconte ela em alguma coisa, né? Até a seu favor. Né? Seria isso. Deixa eu ver o que mais que tem. Nossa, já tem um tempo, né, gente? Não vou demorar muito, senão fica cansativo, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Bom... Nossa, tem os comentáriozinhos que estão meio escondidos aqui, não entendi bem. A Laís falando, quando eu tive síndrome do pânico, as crises vinham sempre à noite. Cheguei em um estágio no qual não podia ver noticiários que desencadeava as crises. Passei a me afastar das pessoas por medo de ter a crise e as pessoas não saberem lidar com a situação, ou medo de ter crise a qualquer momento. Difícil, infelizmente passei por momentos que sofri preconceitos por ter pânico, pois tem pessoas que acham que uma pessoa que tem síndrome do pânico são agressivas ou surtadas. Pois é, e não é isso, né? Não é mesmo, é um quadro muito difícil e aí tem que entender bem o contexto da pessoa para conseguir tratar, mas ainda bem que dá, sempre dá. Bom, gente, deixa eu ver se tem mais alguma anotação aqui. Acho que era isso, né? O que eu mais queria na proposta mesmo do vídeo de hoje era falar sobre a crise de ansiedade, né? E a síndrome do pânico, que são coisas que mesmo que a gente não saiba, tem muitas pessoas passando, né? É uma coisa que atinge muitas pessoas. E a crise de ansiedade eu tenho visto muito, assim... preocupante, mas se você conhece alguém então, compartilhe o vídeo, marca a pessoa, né, para a pessoa conhecer exatamente o que é e saber dos tratamentos alternativos que tem, né? Oi, André. Obrigada, gente, muito obrigada pela consideração, pela atenção, por escutar. Muito bom ver as pessoas participando, né? As pessoas precisam muito de informações, né? A gente sofre muito por não ter informações, né? Mas fica então a mensagem de que para tudo isso a gente tem que se preocupar, né? Com a nossa qualidade de vida. A vida passa muito rápido, a gente
Felipe, que coisa boa! Muito bom ver você. A gente tem que se preocupar, né, em ser feliz, dá para fazer muitas coisas. Lembra sempre, né, assim, a sua vida está na sua mão. Você pode pegar e buscar uma ajuda, uma orientação, buscar informação do que serve para você se tratar, né? Engraçado, tem alguns comentários que eu vi brilhar aqui na tela e depois eu não vejo eles aqui no vídeo. Não sei, preciso ver direito aqui o que aconteceu. Eu tive um começo disso, me chamo Lucas. Já acordei no meio da noite achando que estava passando mal, mas era tudo fruto da minha ansiedade. Tá. Gente, é isso então, tá bom? Se preocupem, né? Assim, tomem as rédeas da vida, pensem o que podem fazer pela vida de vocês, né? Tem que sempre fazer um balanço, né, do que a gente pode mudar na vida, ajustar para viver bem, né? Quando a gente vive em equilíbrio, quando a gente vive em paz, a gente vive de verdade, né? Eu sempre falo a minha frase que a vida acontece dentro de nós. Quando a gente está bem por dentro, a gente está feliz, né? Perguntei se pode ter casos dessas crises de ansiedade para acontecimentos que podem ser bons. Já falei, Ari. Depois pode assistir de novo, tá bom? Mas nunca vi. Tá bom, gente? Foi um prazer. Fica a minha gratidão mesmo, de coração, pelas pessoas divulgarem, compartilharem. Muito obrigada, viu? Vamos ajudar quem precisa, né? A crise de ansiedade, esses quadros assim, afastam as pessoas dos seus trabalhos, né? Se complicam em casa, na família. Então é muito sério, né? Leva a muitos prejuízos, né? Então as pessoas têm que se informar para saber o que fazer. E é isso. Se alguém quiser mandar alguma pergunta depois, eu respondo. Pode mandar mensagem. Eu respondo depois a parte, não tem problema. Agora deu uma travada aqui. Então tá bom, gente. Boa noite, viu? Depois eu programo outro vídeo. Se alguém quiser contribuir com algum outro tema, pode contribuir que eu procuro fazer, tá? Quero fazer de depressão também, algumas outras coisas mais, tá bom? Boa noite, foi um prazer. Estou muito feliz e muito agradecida também. Até mais, gente.